Opa, aqui é o Fábio Costa, cofundador do Kona Run, e gostaria de te apresentar o nosso próximo palestrante, é o Bruno Cabreira. Ele é especialista em bioquímica, fisiologia, nutrição e desempenho físico, membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainers e criador da Ordem dos Personagens Trainers do Brasil. É autor do projeto Quebrando a Homeostase e na sua palestra ele vai falar sobre como utilizar a neurociência para os benefícios e desafios emocionais e mentais da corrida. Bom, com vocês, Bruno Cabreira. Muito prazer, eu sou o preparador físico Bruno Cabreira. Queria primeiramente agradecer a organização do Kona Run pela inovação e pelo pioneirismo de estarem organizando o primeiro congresso online nacional de running e pelo convite. Para mim é uma grande honra poder estar aqui palestrando entre os maiores experts do Brasil. E queria parabenizar você que se inscreveu, que está acompanhando os e-mails e está aqui agora ampliando o seu conhecimento e recebendo informações que podem transformar a sua vida e de muitas outras pessoas a partir de você. Para mim, essa é a grande corrente do bem. Hoje a gente vai conversar sobre como utilizar a neurociência para os benefícios e desafios mentais e emocionais da corrida. Bom, eu vou me apresentar melhor, contar um pouco da minha história e do porquê eu decidi ser um preparador físico. Minha história com a educação física começou precocemente, em 2001, com 17 para 18 anos. Minha mãe sofreu um acidente de carro, acabou batendo de frente com uma caminhonete de assaltantes fugindo da polícia e realmente foi um acidente muito grave. Ela foi socorrida, retirada pelo resgate, ficou bastante tempo no hospital, teve uma recuperação muito lenta, algumas sequelas e desde então eu já comecei a vivenciar muito próximo de mim a questão da força de vontade, do desejo de se reabilitar, de um treinamento físico mesmo e de lutar contra as adversidades para você literalmente se recolocar de pé, mesmo com lesões na coluna, lesões no quadril. Então isso foi bastante marcante para mim, uma fase da transição entre a adolescência e a fase adulta, mas que foi com certeza um grande fator motivacional para que eu me dedicasse ao estudo dessa ciência que envolve o corpo humano, a mente, a junção dos dois e de levar isso realmente a sério para que eu pudesse ajudar tanto a minha mãe quanto muitas outras pessoas. Para a gente exemplificar melhor essa história de enxergar os benefícios e superar os desafios e linkar essa história toda com a corrida, eu vou apresentar a história da Sarah Reinertsen. Para quem não conhece, para quem já conhece também é bom rever, nunca é demais a gente rever essa história. A Sarah é a primeira triatleta amputada do mundo a concluir uma prova de Ironman. Para quem não está familiarizado com essa história de Ironman, Ironman é uma prova onde você percorre em até 17 horas, em no máximo 17 horas, 4 km de natação, 180 km de ciclismo e mais 42 km de corrida. Para quem está familiarizado com a corrida, sabe que 42 km é a distância de uma maratona, ou seja, você termina uma prova de Ironman correndo uma maratona. A gente já vê como os atletas terminam uma prova de maratona. Imagina depois de todo esse esforço de outras duas modalidades. Bom, a Sarah nasceu com um problema ósseo e com 7 anos, ela e a família optaram por amputar a perna dela para que ela não tivesse problema no restante do corpo. E quando a gente vê a biografia dela, a gente vê que inicialmente ela não se abateu, ela foi amputada e imediatamente ela colocou uma prótese e ela seguiu uma vida normal, continuou numa escola normal, porém aí sim ela começou a sofrer o que a gente conhece hoje como bullying, porque as crianças não escolhiam ela nas atividades esportivas, ou se escolhiam, ela era sempre a última, mas ela estava a maioria das vezes proibida de participar de algumas atividades. Até os
professores tinham uma certa dificuldade de lidar com a situação, por nunca terem tido essa experiência antes. E os pais optaram por colocar ela num centro de treinamento com outras crianças com outras deficiências e outras amputadas e com prótese também. E foi com 11 anos que um treinador viu o talento dela e ofereceu para ela: Sara, você deveria correr. Correr faz muito bem e eu acho que você tem todo o perfil, você tem tudo para ser uma grande corredora. Ela realmente aceitou a proposta, começou a correr aos 11, aos 13 anos ela já era recordista de 100 metros rasos, até que no ano de 2004, ela nasceu em 75, então ela tinha 29 anos. Com 29 anos, ela determinou que ela iria participar dessa prova de Ironman. Além da dificuldade de adaptação, da questão motora, de você ter uma prótese e você se adequar a ela, foi feito um estudo com a própria Sara e descobriram que ela tinha um consumo de oxigênio 40% maior do que um indivíduo que tinha as duas pernas e que ela tinha o dobro de consumo de energia, de substratos energéticos, de uma pessoa que tinha as duas pernas. Imagina dobrar toda essa distância, no lugar dela nadar 4 km, que ela nadasse 8, no lugar dela pedalar 180 km, que ela pedalasse 360, e no lugar dela correr 42, que ela corresse 84. É o dobro do gasto da energia. E ela literalmente quebrou, chegou no extremo do extremo do extremo, não suportou a carga do Ironman, se esforçou até o fim, até onde ela pôde mesmo, até que quando a bicicleta dela travou, ela teve que abandonar a prova, só que ela não abandonou a ideia de concluir um Ironman. Treinou por mais um ano inteiro com um novo preparador físico, uma nova preparação, novo treinamento, e no ano de 2005, com a mãe na linha de chegada, o próprio técnico dela, todas as pessoas que ela gosta, a cidade toda esperando ela chegar, ela realmente terminou. Foi um marco histórico no esporte, um marco histórico no Ironman, um marco histórico da neurociência, um marco histórico da corrida em si. E as pessoas foram perguntar para ela: nossa, Sara, como você conseguiu fazer isso? O que você tem de diferente? Qual que é o seu grande potencial? E ela disse que o grande potencial dela é que ela tinha capacidade de ser uma guerreira. E uma das coisas que a gente vai ver hoje, talvez a mais importante das coisas que a gente vai ver hoje, é justamente o estudo que é o divisor de águas nesse mapeamento comportamental. O que você deve ter, ou o que você deve desenvolver para que você consiga conquistar o que você deseja. E citar a história da Joan Borysenko, que é médica e psicóloga clínica com doutorado na Universidade de Harvard e uma das pioneiras do estudo da conexão da mente com o corpo. Apesar dela estar estudando essas conexões, ela não tinha um estilo de vida saudável. Ela foi fumante por 10 anos. Ela até brincava que a ideia que a família dela tinha de exercício para acelerar o batimento cardíaco era tomar muito café e fumar muito cigarro, que dava uma boa batedeira no coração. Mas ela decidiu que ia mudar essa perspectiva, ia mudar essa condição de vida. Ela começou a praticar os primeiros passos de corrida e percebeu que ela definitivamente não tinha nascido para aquilo. Cada dia que ela saía para correr, ela tinha mais certeza de que aquilo não era para ela. Só que um dia, assistindo um programa de televisão, onde ela viu a história de uma senhora de mais de 60 anos que corria no mínimo 60 km por semana. E ela tomou aquilo como um exemplo. Ela falou: não, se uma senhora de 60 anos consegue, eu também vou conseguir. Como ela estava estudando a meditação e a influência que a meditação trazia na vida das pessoas e os tipos de meditação que existiam, os mantras, e ela estava já acreditando e vendo a comprovação científica disso, ela acabou criando o próprio mantra dela, que enquanto ela inspirava, ou seja, ela puxava o oxigênio para dentro do corpo, ela dizia se ela consegue,
E quando ela soltava o ar na expiração, ela dizia, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo. E ela disse que foi assim todos os treinos de corrida dela durante alguns meses. E dá para imaginar que ela realmente se tornou uma exímia corredora. Bom, se você é um corredor, um futuro corredor, ou um curioso que está aí colhendo informações para decidir se a corrida vai te fazer bem ou não, você vai se beneficiar, porque você vai tanto lidar melhor com a adversidade do gasto energético da corrida, quanto se motivar para isso. Às vezes você está ali sentado e você pensa, hoje eu devia correr, mas eu não estou tão motivado para isso. Hoje eu devia correr, mas eu tenho outra coisa para fazer. Se você tiver muito claro para você quais são os componentes que você precisa para obter o sucesso, para você conquistar alguma coisa, e você souber exatamente o que a corrida pode te proporcionar e como enfrentar esse processo, ou como fazer desse processo uma diversão, um prazer, você vai se beneficiar. E se você é um profissional, assim como eu, um profissional da área, um preparador físico, um estudante da área de educação física, você também vai se beneficiar. Porque as informações aqui vão te servir muito bem, vão ser grandes insights, sacadas para você motivar aquele seu aluno que gosta, mas não engrenou. E se você está se interessando por esse assunto de neurociência e já está se perguntando qual a ligação direta que a neurociência tem com o seu desempenho na corrida, é justamente isso que a gente vai falar a partir de agora. Mas dá para te adiantar que, de acordo com a teoria da inteligência múltipla, que é, vamos dizer que uma concorrente ou um questionamento em relação ao teste de QI, o famoso teste de QI que mede o seu coeficiente de inteligência. A teoria da inteligência múltipla combate esse teste, diz que não é simplesmente o raciocínio lógico que vai dizer quão inteligente você é. Dentro dessa teoria existe um princípio que diz que o nosso cérebro tem 8 processadores e que cada um desses processadores é responsável por uma habilidade diferente, como por exemplo a habilidade lógico-matemática, a habilidade linguística, a habilidade musical, a habilidade interpessoal, intrapessoal e naturalista. Já são 6. Por questão de tempo não vai dar para a gente descrever cada uma delas, mas dá para dizer que 2 em especial têm ligação direta com o seu desempenho na corrida, que é a habilidade espacial, e você reconhecer o espaço e se colocar dentro dele, tem a ver com a sua coordenação motora, e a habilidade físico-sinestésica, que é a inteligência usada para resolver problemas de movimentos, vamos dizer assim, para você realizar movimentos complexos como um gesto esportivo, assim como é o da corrida. Começando a acreditar então que a mente está completamente conectada ao corpo, eu convido você a fazer uma reflexão junto comigo, que eu chamo de contrassenso da preparação. E o contrassenso da preparação é mais ou menos o seguinte: normalmente, você encontra uma pessoa na rua e eu digo para ela, oi, tudo bem? Poxa, vou lá e me apresento, digo que eu sou um preparador físico e ofereço para a pessoa uma preparação física. Você quer que seja o seu treinador? Você quer que eu faça uma preparação física exclusiva e direcionada totalmente para a melhora do seu desempenho? Na maioria das vezes, a resposta é que sim, ela aceita uma preparação física. No entanto, se eu encontro uma pessoa na rua, pode ser até a mesma pessoa, encontro na rua, me apresento, digo que eu sou um preparador físico, digo que eu sou um estudioso, que eu venho estudando neurociência, venho aplicando em mim mesmo, na minha família, nos meus atletas, e isso vem mudando completamente a performance dele, e eu ofereço, você quer fazer alguns exercícios? A resposta, na maioria das vezes, para essa oferta é não,
obrigado, eu não estou precisando. E a verdade é que a gente tem que quebrar esse paradigma de que se for um treinamento físico, tudo bem, eu preciso mesmo, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, melhor fica a nossa performance. E quando é uma preparação mental, não, eu já penso muito bem, eu estou muito bem resolvido com minha sequência de raciocínio lógico, eu acredito que um exercíciozinho não pode me ajudar. A realidade é outra, na verdade. Os atletas que têm acesso a uma preparação psicológica, as delegações esportivas que têm um acompanhamento de psicólogos especialistas em esporte, eles têm resultado muito superior. E um exemplo bem marcante que a gente pôde ver de exercício de preparação psicológica para o esporte foi no fim do ano passado, em dezembro de 2013, no Campeonato Mundial Feminino de Handball. A seleção brasileira, que até então vinha de um 15º colocado na edição retrasada, 5º colocado na última, já foi uma boa evolução, e chegou à final contra a equipe dona da casa, a Sérvia. E o campeonato estava sendo realizado na própria Sérvia. No dia da final, o técnico dinamarquês, que era técnico da seleção brasileira, usou uma estratégia junto com a psicóloga Alessandra Dutra, que já acompanha a delegação brasileira há alguns anos, praticamente 11 anos. Eles tiveram uma estratégia para preparação psicológica. Acordaram bem cedo, o técnico colocou uma camiseta da Sérvia, fez uma medalha com um papel dourado e colocou no próprio peito, e encontrou cada atleta brasileira e colocou uma medalha de prata, feita com papel alumínio, e dizia: toma, é isso que você merece, toma, é isso que você merece, toma, é isso que você merece. Como se elas não tivessem capacidade de vencer a Sérvia na final. Com certeza era uma estratégia, nem todas as estratégias são tão provocativas assim, mas funcionou, o jogo foi muito duro, mas a seleção brasileira saiu de lá com um título e mais um fato marcante proporcionado pela motivação mental aliada à preparação física. Quanto mais eu treinar, quanto mais sessões eu colocar o meu corpo para realizar, os meus músculos, o meu metabolismo para funcionar de uma maneira bastante ativa, melhor vai ser o desempenho quando eu tiver que realizar isso novamente. E isso vale muito para nossa questão mental, psicológica, porque a gente, bom, não sei na sua vida, mas a minha vida, a vida de algumas pessoas que eu conheço, tem sempre algumas adversidades, tem sempre desafios, tem dificuldades. E normalmente a gente chega lá no turbilhão do acontecimento e tenta ver o que a gente pode fazer de bom. Poxa, como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu posso reagir agora? E o que a psicologia do esporte propõe, embasado nos estudos da neurociência, é justamente uma preparação. Lá vem a palavra mais uma vez. Mas é a gente colocar frases dentro da gente mesmo, para a gente chegar no momento da corrida e não deixar nem aquela vozinha falar: puxa, tá difícil demais, não vou aguentar. É a gente se preparar, assim como a Joan Borysenko, se ela consegue eu também consigo, se ela consegue eu também consigo, e dizer: eu vou fazer essa distância, eu vou realizar essa distância, eu me propus para isso, meu corpo, eu estou treinando para isso, eu estou pronto para isso, eu vou realizar. É o que a gente chama de psicologia positiva. E por falar em coisa positiva, vamos ver agora os benefícios da corrida, porque que a corrida faz bem, quase todo mundo já sabe. Agora vamos ver um pouquinho 5 benefícios físicos e 5 benefícios mentais que ela proporciona. Se você não quer esquecer, pode pegar o seu caderninho e a sua caneta, o seu aplicativo do celular e vamos lá. Benefícios físicos. Número 1. Aumenta a força, a potência e a resistência muscular. Número 2. Melhora o sistema cardiopulmonar, respiratório e circulatório. Tem uma coisa legal de dizer. Muita gente acredita que o nosso sistema respiratório, a captação de oxigênio, nariz, traqueia, pulmão e até coração,
seja em si a respiração. Na verdade, essa é a respiração superficial, porque a respiração profunda é você conseguir fazer esse oxigênio captado pela sua via respiratória chegar lá no seu músculo em atividade. Então, sistema respiratório e circulatório melhora com a corrida. Número 3, deixa nosso corpo em forma. Nenhuma novidade. A gente gasta a nossa reserva de energia, conhecida como gordura, e a gente tonifica os nossos músculos, ou seja, ficar mais magro, mais forte, mais resistente, mais definido, com uma aparência mais atlética. Número 4, regula o ciclo do sono. E número 5, aumenta a longevidade e melhora a qualidade da sua vida. Agora os benefícios mentais, começando pelo número 1, motivação e autoconfiança. Número 2, combate do estresse e detonação da depressão. Número 3, promove a socialização. Número 4, te deixa mais inteligente, melhora a sua memória e o aprendizado. E número 5, a famosa sensação de bem-estar. Endorfina e serotonina já estão mais do que manjados como os hormônios da felicidade. Mas uma informação que talvez ainda não venha sendo passado muito corretamente, ou talvez não venha sendo passado muito didaticamente, é a seguinte: você aí sentado ou fazendo suas atividades cotidianas, está num estado de equilíbrio, está obedecendo a sua tendência genética, que a gente chama de homeostase. Quando você vai fazer uma sessão de atividade física, você não vai ficar mais forte, mais resistente na sessão de atividade física, porque ela vai justamente proporcionar um catabolismo, ou seja, vai degradar sua reserva de energia. Só que o seu corpo nasceu com um propósito muito nobre, que é te defender até as últimas circunstâncias. Quanto mais você gastar energia, mais o seu corpo vai querer ganhar. É o que a gente chama de supercompensação. Então agora eu sugiro que você pare tudo, literalmente, preste bastante atenção, que essa aqui é a ferramenta que eu vou entregar para você ser um corredor, ou um melhor corredor. Na década de 70, os dois pesquisadores, que o Dr. Salvatore Medi e a doutora Suzanne Kobasa, começaram a fazer experimentos, pesquisa baseada no perfil comportamental das pessoas. Eles conseguiram identificar um grande grupo de executivos que tinham acabado de sofrer uma falência. E com o tempo eles começaram a perceber que realmente dois grupos se destacavam. Um grupo que literalmente se afundava e que não conseguiu se recuperar da quebra, e um outro grupo que voltou a se levantar. Os dois pesquisadores conseguiram identificar que esse grupo, vamos dizer assim, vitorioso ou resiliente, esse grupo que conseguiu superar essa adversidade da quebra, eles tinham algumas características chave em comum. E eles codificaram essas características e acabaram descobrindo que os componentes principais eram o controle, o comprometimento e a consciência. E o primeiro componente comportamental de sucesso, ou o primeiro C da conquista, é a consciência. Ciente de que a mudança é a essência da vida e de que são oportunidades para crescer e não uma ameaça à segurança, um indivíduo em busca de elevar a sua consciência coleta toda e qualquer informação relevante acerca do assunto de interesse. Dá para a gente dizer que a consciência é a compreensão dos fatos, trazendo para o nosso cenário, esse segmento do running, a corrida. Como é que você pode ter consciência ou aumentar a sua consciência? É simples, você já está fazendo isso agora. Só o fato de você estar assistindo essa palestra, provavelmente de assistir outras palestras desse mesmo congresso, vai te proporcionar conhecimento. E é basicamente isso que você precisa:
coletar informações e processar essas informações, escolhendo aquelas que podem ser úteis nesse seu processo. E o segundo componente de sucesso, ou o segundo C da conquista, é o comprometimento. Aqueles que possuem comprometimento demonstram profundo interesse e envolvimento, se dedicam de coração às suas tarefas e não desistem até que cheguem ao fim. Comprometimento nada mais é do que o propósito, o porquê, a razão de se fazer alguma coisa, trazendo comprometimento para o nosso segmento. Como que você pode ter comprometimento com o fato de ser um corredor, de vir a ser um corredor, você deseja se tornar um corredor, ou de manter a sua atividade, ou de melhorar a sua atividade de corrida? O que te motiva a dar os primeiros passos, a colocar, vestir sua roupa e sair para fazer seu treino de corrida? Se a gente perguntar para as pessoas, a grande maioria das pessoas, você está contente com a sua vida, com o seu corpo, com a sua saúde? Não, poxa, talvez. Você gostaria de melhorar? Eu gostaria muito de melhorar. Então, por que você não melhora? Está pronta para melhorar agora? Não, eu acho que as pessoas têm o desejo, mas elas não estão predispostas, ou seja, elas não têm o comprometimento, porque o comprometimento não é simplesmente, eu quero ser um corredor. Não, eu quero ser um corredor por quê? Porque eu não aguento mais o tamanho da minha barriga, porque eu não aguento mais a minha falta de ar, a minha falta de motivação. Eu quero correr porque o meu médico disse que se eu não praticar atividade física, eu não vou ver o crescimento do meu neto, ou seja, eu estou quase morrendo. Eu quero correr porque eu quero sentir essa autoconfiança, sentir satisfação com minhas próprias conquistas, e eu quero levar isso para a minha vida pessoal. Esse é o caminho, encontrar o propósito, o porquê realizar essa atividade, tendo consciência do que é o cenário da corrida, todas as dimensões que envolvem o fato de você correr, e estando comprometido com o fato de se tornar um corredor ou de melhorar a sua corrida, de se manter sendo um corredor, você já está com 2 passos, está pertinho da conquista. O terceiro passo, ou o terceiro componente de sucesso, terceiro C da conquista, é justamente o controle. Controle é o oposto da impotência, é ter vontade de agir e preferir acreditar que podemos, desde que tenhamos os recursos necessários, controlar muitas circunstâncias. E como ter controle dentro do cenário da corrida? Tendo um planejamento, determinando um plano ou recebendo um plano de algum profissional capacitado, seguindo e refinando ele aos pouquinhos, fazendo as alterações onde forem necessárias, mas nunca deixar sem rota, como se o seu carro estivesse seguindo sem um motorista. E mesmo já tendo citado o exemplo da Sarah Reinstein no começo da palestra, vou mostrar mais um agora para você. Paulo Eduardo Kiefiagard Paué, um garoto de Santos que com 18 anos sofreu um acidente numa linha de trem, de um trem desativado, acabou perdendo as 2 pernas, teve uma biamputação, desmaiou no momento do acidente e se lembra das palavras do médico dizendo: olha garoto, se você quiser viver, essa é a sua hora, é a sua decisão. Se você tiver fé, reza e está na sua mão a sua vida. E a foto já é um indício de qual a decisão que ele adotou para a vida dele. Ele escolheu viver, inclusive essa é uma frase que ele
cita muito nas palestras. Além dele escolher viver, ele realmente viver, voltou a surfar, foi o primeiro surfista biamputado do mundo a surfar sem as próteses. Agora ele é um triatleta, remador e é um cara extremamente feliz. Dá pra ver que ele teve o comprometimento com a própria vida, que teve consciência. As pessoas disseram, olha, você sofreu um acidente, assim, e as consequências são essas e essas, e a partir de agora, se você quiser praticar um esporte é assim, se você quiser ficar em pé é assim, e foi colhendo as informações sobre o que ele poderia fazer e assumiu o controle da própria vida. E pra gente não ficar com essa cara de que a vitória é chegar a algum lugar, a vitória é um primeiro lugar numa prova, é cumprir um Ironman, vou mostrar para você que a vitória ela pode ser muito mais singela do que parece. Psicólogo, pesquisador e professor Mihaly Csikszentmihalyi, o sobrenome é difícil de pronunciar, acabou ligando alguns fatos e descobriu a teoria que ele nomeou como The Flow, ou estado de fluxo, que é o estado mental de operação onde o indivíduo fica totalmente imerso em um sentimento de foco energizado, o exato momento onde desafio e habilidade se equilibram e o sucesso é caracterizado pela satisfação durante o processo. Em outras palavras, é quando você pode sentir o êxtase de estar fazendo uma atividade fora da rotina diária, quando você percebe que é possível realizar a atividade e que você tem habilidade para realizá-la, quando você sente uma sensação de serenidade, de que não lhe falta nada, de que nada, nenhuma outra coisa te tira mais atenção, e quando realizar a tarefa é a própria satisfação, você atingiu o estado de fluxo, que é o que ele diz que onde você consegue aliar a boa performance com a satisfação plena e você perde inclusive a noção do tempo, você se envolve completamente com a atividade. E com certeza os corredores apaixonados, aqueles que percebem que eles conseguem sim correr, que eles passam a ter habilidade para a corrida, eles sentem a satisfação da corrida tanto durante quanto depois, eles entram completamente no estado de fluxo. Ou seja, sucesso para um corredor apaixonado é simplesmente correr. Não é preciso ser o primeiro, não é preciso quebrar recordes e não é preciso troféu ou medalhas. Apenas correr já é a conquista. Essa é uma frase que eu acho que resume muito bem essa conversa que a gente teve e espero que seja o seu caso também. Espero que, se você ainda não sente essa motivação, que você possa vir a sentir, que você possa vir a sentir esse prazer que a corrida proporciona para todos nós. E se você precisar de qualquer ajuda, pode ter certeza que o próprio Congresso tem grandes experts para te ajudar, e é uma honra para mim poder estar entre um deles. E se você precisar da minha ajuda, pode ter certeza que eu vou estar à disposição. E como a revisão é a chave do aprendizado, para que você não esqueça e saia com essas informações bem assimiladas, a gente vai ver os pontos que foram abordados hoje, que é corrida faz bem, correr é difícil, mas vale a pena, é o catabolismo, seguido de uma supercompensação, com consciência, comprometimento e controle, se chegar às conquistas, qualquer conquista, e o fluxo é a conquista dos corredores. Infelizmente, em função do tempo limitado, a gente não tem condição de aprofundar tema por tema, mas vou deixar algumas dicas para você.
Se for o caso de estiver buscando por mais consciência, continue assistindo os vídeos das palestras do Conor Run. Se você quiser ter mais controle, se as próprias informações dos vídeos não forem suficientes, você pode procurar com certeza cada um dos profissionais, cada um a sua área de especialidade vai poder te ajudar. Se a sua necessidade for emagrecer correndo, eu te convido a conhecer o programa que eu estou participando da construção, que é justamente emagrecercorrendo.com.br, tem um site logo abaixo do vídeo. E se a sua necessidade for descobrir o seu comprometimento, aumentar o seu comprometimento, eu disponibilizei na área de assinantes uma ferramenta que é uma autoavaliação de coaching, onde você vai conseguir descobrir quais são as suas reais motivações para você se transformar num excelente corredor ou corredora. Eu agradeço mesmo sua participação, seu tempo, seu interesse, sua paciência, ter ficado até aqui comigo. Espero que as informações possam ter ajudado mesmo. Se não tiver ajudado, pode me escrever também. O meu e-mail é Cabreira, do meu sobrenome, 2100@gmail.com. À medida do possível eu respondo todos os e-mails e sinta-se completamente à vontade para me escrever. Aproveito para deixar a mensagem de que a mente move a energia e a energia move o corpo. Seu corpo jamais será ativo se sua mente não o desejar. Faça exercícios por obrigação e fatalmente experimentará a sensação de esgotamento físico e mental. Ou seja, determine fazer uma atividade que você gosta e com certeza você vai ser muito feliz fazendo. Para finalizar, eu vou deixar um vídeo bastante motivacional, é um vídeo que eu gosto muito mesmo de assistir, é praticamente um vídeo de cabeceira, com muita frequência eu acabo recomendando para as pessoas e assisto novamente. Se você quiser investir, são mais 3 minutos e muito obrigado mesmo, a gente se vê por aí, aproveite todas as palestras. Life is tough, that's a given. When you stand up, you're going to be shoved back down. When you're down, you're going to be stepped on. My advice to you doesn't come with a lot of bells and whistles. It's no secret. You'll fall down, you'll stumble, you'll get pushed, you'll land square on your face. But every time that happens, you get back on your feet. You get up just as fast as you can, no matter how many times you need to do it. Remember this: success has been and continues to be defined as getting up one more time than you've been knocked down. If experience has taught me anything, it's that nothing is free and living ain't easy. Life is hard, real hard, incredibly hard. You fail more often than you win. Nobody's handing you anything. It's up to you to puff up your chest, stretch your neck, and overcome all the difficult, the nasty, the mean, the unfair. You want more than you have now? Prove it. You want to be the very best there is? Get out there and earn it. Once you decide that, you will know where it is you want to be, and you won't stop pushing forward until you get there. That's how winners are made. At the end of the day, success is what we all want. We all want to win. And the race will be won. There's no question about that. So come on. Get out on top. Run faster. Dream bigger. Live better than you ever have before. This is in you. You can do this. Do it for yourself. Prove it to yourself. I'm Gary Racer.